Clube de coração ao milésimo gol. A relação de Pelé com o Rio de Janeiro. Mineiro de Três Corações, Pelé construiu carreira em Santos, São Paulo, mas também criou íntimos laços com o Rio de Janeiro. Torcedor do Vasco, o rei também vestiu as camisas de Flamengo e Fluminense, e marcou o histórico milésimo gol no Maracanã. Pelé e o Rio de Janeiro. Pelé atuou oficialmente pelo Santos, Cosmos, dos Estados Unidos, e Seleção Brasileira. Ele defendeu Vasco, Fluminense e Flamengo em amistosos. O Santos já teve o Maracanã como casa. O milésimo gol foi marcado no Maracanã, em um duelo com o Vasco. O rei tem os pés na calçada da fama do maior do mundo. A ligação com o Vasco. Pelé nunca escondeu a relação que teve com o Vasco. Torcedor do clube na infância, ele fez a estreia no Maracanã com a Cruz de Malta no peito. O atleta do século vestiu a camisa do clube de São Januário ainda adolescente, em um combinado entre Vasco e Santos. Praticamente, minha carreira começou com a camisa do Vasco. Para os mais jovens, que não se lembram, teve um combinado Santos e Vasco em 1957, aqui no Maracanã, e joguei com a camisa do Vasco. Foi o que abriu as portas para ir à seleção brasileira, disse em entrevista ao Lance. Coração cruzmaltino? Em mais de uma oportunidade, Pelé declarou ser torcedor do Vasco. Em 1967, ainda atuando profissionalmente pelo Santos, fez tal apontamento em uma entrevista ao Museu da Imagem e do Som. O time do meu coração sempre foi o Vasco. Gosto muito do Vasco. Não tenho nada contra o Corinthians, mas não era meu time. O meu irmão Zoca, quando a gente jogava botão, sempre pegava o Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes, eu jogava com o Corinthians, mas se tivesse que escolher, escolheria Vasco. Santos já teve o Maracanã como casa. Na década de 60, o Santos de Pelé adotou o Rio de Janeiro como casa e o Maracanã foi palco de títulos importantes, como o Bi da Libertadores e Mundial. Ao todo, foram 6 jogos e 4 topos do pódio conquistados. No estádio, o Peixe venceu o Benfica, de Portugal, no Mundial de 62, o Boca Juniors, da Argentina, na decisão da Libertadores de 63, o Milan, da Itália, no Mundial do mesmo ano, e o Peñarol, do Uruguai, na Recopa Sul-Americana de 1968. O Gol 1000. No dia 19 de novembro de 1969, o camisa 10 teve o Maracanã como cenário ao escrever mais um capítulo da história particular e do futebol. Em uma vitória por 2-1 sobre o Vasco, ele superou Andrado em cobrança de pênalti e marcou o milésimo gol. Após uma volta olímpica no estádio, Pelé vestiu uma camisa cruz-maltina com o número 1000 às costas. A coincidência com o Fluminense. Pelé encerrou a carreira nas 4 linhas em 1977, pelo New York Cosmos. No ano seguinte, defendeu o Fluminense em um amistoso na Nigéria no qual não havia programação de entrar em campo. Em abril de 1978, quis o destino, Fluminense e Pelé estavam ao mesmo tempo na Nigéria. O Flu faria um amistoso contra o Haka Rovers e Pelé daria o pontapé inicial. A imprensa local, porém, divulgou que Pelé jogaria. Não teve jeito. Se ele não jogasse, uma tragédia poderia ocorrer no estádio, que estava lotado. Pelé atuou então no primeiro tempo. O time tricolor tinha Marinho Chagas, Arthurzinho, Rubens Galache, Edevaldo, entre outros. Lembra Daniel Corrêa, gerente do Clube Amário. Era uma equipe que já vivia o cenário pós-Mário, com várias revelações da base, iniciando a montagem do elenco que seria campeão estadual depois